Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Senai Infocast, o episódio número 29, Gabi. Já estamos quase completando 30. Nossa, quase a minha idade. A gente vem hoje para trazer um assunto que a gente demorou até para trazer esse assunto, né, Ricardo? A gente sempre fala sobre ele aqui na escola, mas veio agora como assunto do Infocast. Eu espero que vocês ouçam até o final e entendam essas questões que a gente quer abordar. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na tecnologia. Uau. E trouxemos duas meninas, claro, né? Não íamos trazer homens para falar sobre mulheres. Nós que temos que falar sobre nós. Mas queremos muito que os homens ouçam e, enfim, podem comentar, podem enviar até suas discordâncias, porque é assim que a gente consegue construir alguma coisa. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Iana, da Programaria. Iana, se apresenta rapidamente. Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente sempre gosta muito de falar sobre mulheres na tecnologia. Como a Gabi falou, meu nome é Iana, sou Iana Chan, eu sou fundadora da Programaria, que é uma iniciativa justamente para empoderar mulheres com tecnologia e programação, e a gente nasceu dessa inquietação sobre a falta de mulheres na área. Muito legal. Obrigada por vir, Iana. E a gente trouxe também a Luciana, que é ex-aluna da Reprograma, a nossa outra organização queridíssima. Fala um pouquinho de você, Lu. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Luciana, eu fiz parte da turma do Reprograma, da última turma. Fiz uma transição de carreira, então, para mim, estar na tecnologia é uma coisa recente. E é muito legal estar aqui podendo mostrar para outras meninas que isso é um caminho possível também, mesmo que seja uma transição de carreira, não seja a primeira coisa que você pensou na sua vida. E você é desenvolvedora hoje, né, Luca? Hoje eu trabalho com desenvolvimento, front-end. Eu me formei em turismo, né? E eu trabalhei em agências de viagens, trabalhava na parte de marketing. Foi lá que eu comecei a ter contato com a área de desenvolvimento, porque a gente desenvolvia tecnologia para turismo. E aí eu pensei, poxa, poderia trabalhar do outro lado, né? E foi assim que eu acabei conhecendo o Reprograma e fiz essa mudança de carreira. E, Ana, pra gente que fala sempre desse assunto, a gente está numa escola de tecnologia, é meio óbvio que tem poucas mulheres na área, mas para quem está ouvindo pode não ser. Traz pra gente alguns números. Quantas são as mulheres que atuam no mercado de tecnologia hoje? Legal. A gente tem o primeiro dado, que é o dado das mulheres no ensino superior, né? A gente fez um pedido de acesso à informação ao MEC, e aí o último dado que a gente teve é que as mulheres compunham por volta de 15% das turmas. Então, acho que o primeiro passo importante é a gente parar de dizer que não existem mulheres na tecnologia, porque apesar de minoria, existem mulheres, e é para elas que a gente tem que dar voz e para que elas possam inspirar outras mulheres. E aí, no mercado de trabalho, a gente tem por volta de 17%, na média, né, de mulheres trabalhando nas empresas, em tecnologia nas empresas. Mas essa informação que você traz do ensino superior é em cursos relacionados à computação, sim. Ah, tá. Não é no geral. As mulheres são maioria no ensino superior, né? Mas quando a gente vai para cursos de tecnologia, elas são minoria. Do ensino superior, quando a gente estava discutindo a pauta, uma das coisas que eu achei importante a gente discutir é porque parece que esse é um cenário que se transformou um pouco da época que começou a se ensinar computação no ensino superior. Né? A gente tem um colega aqui do Senai que ele fala que na época dele, quando ele fez processamento de dados, a maior parte da turma era de mulheres. E por que teve esse declínio tão significativo e hoje essa proporção se inverteu, na visão de vocês? Tem um gráfico dos Estados Unidos que mostra bem esse ponto de inflexão, né? Que mostra que as mulheres não chegavam a ser maioria, mas elas eram mais presentes nos cursos. E aí, a partir da década de 80, isso começou a diminuir e os homens se tornaram maioria... Maioria quase. Quase. Mas chegando nesses 80%, né? 85%. E aí... Tem vários motivos pelos quais eles tentam explicar esse movimento. Um deles é a chegada, por exemplo, dos computadores pessoais. E aí, na hora que chegaram os computadores, né, se você olha as propagandas e como foi estabelecido para quem era o computador, foi estabelecido que era para meninos, né? Então, a gente ainda vive, né, infelizmente, nesse mundo em que separa coisas de meninas e coisas de meninos. E aí, o computador foi entendido como algo para meninos. E aí, você começa um movimento, né, com a própria criação do nerd, né, desse estereótipo, dessa
essa figura que gosta de tecnologia, e geralmente é um homem branco, muito inteligente, etc., você vai criando uma narrativa que faz com que as mulheres não se identifiquem, né, ou parem de se identificar com essa área. E aí tem outras linhas que também argumentam que, a partir do momento que a computação se torna central para a economia, para a estratégia, né, se torna uma atividade atrativa, os homens também passam a ser maioria e as mulheres acabam deixando a área. Pode falar, Lu. Não, eu ia falar assim, mais por uma questão pessoal, porque eu, por exemplo, não foi a minha primeira opção pensar em trabalhar com tecnologia. Então, ou seja, eu sou um exemplo disso, que tinha um computador em casa, teve acesso a tudo isso, jogava videogame quando era criança, mas na hora de escolher a faculdade não passou pela minha cabeça que eu poderia trabalhar com isso, sabe? Porque você não se imagina profissionalmente, porque você não tem figuras representativas. E isso faz diferença na hora de você escolher. Então, para mim, foi uma coisa que eu tive que trabalhar algum tempo até eu perceber que era aquilo que eu gostava, entendeu? Eu gosto muito disso que vocês estão falando, porque as pessoas, eu sinto que têm muita dificuldade para aceitar essa questão da importância de você ter uma figura inspiradora, né, na sua vida. E aí eu fiquei lembrando que quando eu era nova, eu me lembro que os meninos, em geral, eles têm um resultado ruim na escola, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre fui boa em muitas disciplinas. Eu sempre gostei muito de escola. Eu era meio, né, gostava. Eu tinha mais dificuldade em matemática. Talvez, no meu caso, realmente eu iria para uma área de humanas por afinidade. Mas eu me lembro que eu iria melhor em matemática que a grande maioria dos homens da minha sala. Então, será que naquele momento, se as pessoas me estimulassem aí, pela matemática, mesmo que difícil, será que eu não teria escolhido uma área de exatas? O meu irmão, por exemplo, escolheu. O meu irmão nunca foi um gênio da matemática. Ele sempre teve muita afinidade com áreas humanas. Ele descartou a área de humanas e foi. Não preciso dizer que ele está melhor profissionalmente que eu, do ponto de vista financeiro, claro. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como realmente o quanto que te estimulam ou te inspiram faz muito sentido. Vocês acham isso? Isso. Por exemplo, eu acabei utilizando esse exemplo também para mim. Quando eu comecei a pensar em entrar para a área de programação, eu pensava justamente isso. Cara, eu não sou inteligente. Era a primeira coisa que pensava, aquela síndrome do impostor, que fala assim, cara, eu não vou dar conta. Imagina, eu era ruim em matemática. Eu era melhor que muitos alunos que hoje estão trabalhando com programação. É isso exatamente que eu tô dizendo. O que você disse. Exatamente. E aí eu comecei a olhar e falei assim, peraí, mas se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? É claro que eu dou conta. E aí, hoje, eu levanto a bandeira de que qualquer pessoa pode aprender a programar. Não existe essa coisa do eu sou boa de matemática, eu sou ruim de matemática. Você pode levar mais tempo para aprender ou você pode aprender um pouco mais rápido. Mas é só uma curva de aprendizado. Qualquer um pode aprender a programar. Então, assim, realmente um estereótipo e uma cobrança que a mulher tem de querer ser perfeita, de querer ser boa, de querer ser muito e... Cara, até isso acaba limitando a gente. Mas você sabe que a gente discutiu isso um dia aqui no episódio sobre front-end. Eu acho que tem uma certa concepção errada de que, para se dar bem como programador, a pessoa precisa ser boa em matemática. Porque, na minha visão, a pessoa a pessoa que escreve bem, a pessoa que se dá bem com redação, eu acho que tem mais habilidade para ser um bom programador ou programadora do que uma pessoa que que seja boa de matemática. Porque também tem toda uma questão assim de lógica, de estruturação. Quando você vai construir texto, até os termos são parecidos, né? Tipo sintaxe, existe essa palavra sintaxe no mundo da programação. E, às vezes, o simples fato de isso também, da área de tecnologia ser vendida necessariamente como, precisa ter afinidade com matemática, às vezes você também está afastando pessoas que acham que, para ser programador, você vai ficar fazendo conta. E não é. Você fica escrevendo o tempo todo. Então, você tem que gostar de escrever, né? E mesmo desconstruir a ideia do que é ser bom em matemática, né? Acho que muitas mulheres, você conversa assim com mulheres, quando... me identifiquei muito com a fala da Luciana, porque eu me formei em jornalismo, né? E aí eu lembro, apesar de gostar de tecnologia, de ter aprendido a programar com os computadores em casa, etc. Apesar de computador em casa ser do meu irmão. Então, né, de novo, os estímulos são diferentes. Apesar de tudo isso, quando eu fui escolher o que a gente vai ser quando crescer, né? E quando a gente faz isso com 16, 17 anos, né, normalmente, a gente não se conhece, a gente não conhece muito do mundo. E aí eu lembro de ter pegado o livro de profissões e nem sequer ter lido o que era
né, engenharia da computação ou ciência da computação, porque eu justamente achava, isso não é para mim. Exato, vou estudar com um monte de homem. Acho que não é uma profissão que as mulheres podem ir, né? E apesar de gostar muito de matemática e ir bem em matemática, eu vejo que há essa outra narrativa, esse outro estereótipo, né, de que mulheres não são boas em matemática e que começa muito cedo. Então, quando você me disse que você, Gabi, que você tinha dificuldade, eu fico me perguntando, putz, será que ela foi realmente estimulada? Até pelos professores, né? Tem estudos que mostram que os professores tendem também a internalizar esses estereótipos, então eles pensam, putz, meninos são melhores em matemática do que meninas, então eu vou dar mais atenção para os meninos. As meninas que estão com dificuldade, tudo bem, elas são meninas mesmo. Então, como que esses estereótipos fazem com que, né, essa verdade acabe acontecendo, mas não porque as meninas não dão conta, né? E hoje a gente sabe que, enfim, não existe um cérebro masculino e um cérebro feminino. Como a Lu falou, todo mundo é capaz de aprender igualmente, mas os estímulos que a gente recebe são diferentes e isso faz com que a gente desenvolva habilidades diferentes e que lá na frente isso vai ter influência nas nossas escolhas, né? Então, muita gente hoje diz, né, a gente vai conversar sobre esse tema e fala, mas Iana, não é proibido as mulheres estudarem tecnologia. Elas não vão porque elas não querem. Simples assim, né? E aí usam baixo número como prova de que elas não querem. Mas aí o que a gente precisa fazer é entender que, na verdade, os números, eles não são a causa, né? Eles são consequência de uma série de fatores que fazem com que as mulheres não se identifiquem com a área, não achem que aquilo é para elas, não acham que elas são capazes de aprender ou que elas têm capacidade. E mesmo a gente tem que levar isso em consideração que o ambiente não é muito atrativo, né? Se você pensa no ambiente de tecnologia, a gente sabe que ele é realmente mais desafiador para as mulheres. E aí muitas mulheres decidem não querer estar dentro desse ambiente que não é amigável para ela. Iana, eu acho que você está entrando aí no nosso próximo ponto, né? Então, aqui começamos na questão, né? Nasci mulher e o que vão oferecer para mim como opção, né? Que aí a gente já discorreu um pouco. E aí, para a gente não ficar só falando, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso é o que você pensa. Não, são números, né? E aí, em 2017, um levantamento da Microsoft descobriu que mulheres tendem a se considerar menos aptas para as carreiras de tecnologia, mas é conforme elas crescem. Que muitas meninas costumam se interessar por tecnologias e exatas aos 11 anos, mas que aos 15 elas começam a desistir. Então, claramente, entre 11 e 15 anos, elas recebem estímulos externos que talvez mude a opção que ela faria aí no final, né? Mas aí tudo bem, vamos supor que, beleza, ninguém foi capaz de tirar meu sonho, né? Passei meus 15 anos, resolvi que realmente quero ser engenheira e vou prestar esse vestibular. Muito provavelmente eu vou passar, né? Porque mulheres costumam a ter um desempenho melhor prova do que homens. Até porque, geralmente, elas estudam mais, né, pelo perfil e pela cobrança que ela tem de ser estudiosas. Passei na faculdade de engenharia, vou fazer. E aí, o que acontece a hora que eu passo nessa faculdade? Contem pra gente. Olha, não posso dar um relato de quem vivenciou, mas de quem ouviu histórias. Mas é desesperador, né? Você entra numa sala só de homem, com professores homens, e você é minoria. E você quer sair correndo todos os dias, porque você ouve piadas sobre você o dia inteiro. Coisas ou sobre, que você não gostaria de. Ou sobre mulheres, né? Que aí você tem que fingir que você não é uma mulher, para você não se enquadrar naquela piada, de repente. Relatos de mulheres que falam que os professores forçavam situações... Assédio moral, até assédio sexual. E são coisas que, com certeza, afastam a mulher e fazem com que ela fale assim, não, para que eu vou ficar fazendo isso? Eu estou escolhendo estar passando por uma situação que não precisava, e isso mexe muito com o psicológico, emocional, e eu acho que isso influencia muito em quem vai terminar essa faculdade lá no final também, né? Exato. É uma experiência desgastante, né? A gente ouve muito isso. Eu não fiz um curso na área de tecnologia, mas também ouço muitos relatos e a gente recebe muitos depoimentos de mulheres falando que, olha, eu sou a única da minha sala, meu professor já disse que meu lugar não é aqui, que eu não deveria passar, que eu deveria estar em outro curso, que eu estou aqui para procurar homem. E aí são coisas que talvez algumas pessoas ouvindo pensem, mas gente, é só uma brincadeirinha, né? É só uma piadinha, você é muito mole, você é muito mimizenta, né? Criaram essa pecha, né, para quase que desclassificar, né? Qualquer tipo de reclamação ou reivindicação que a mulher tenha. Mas é muito... Para além dessas microviolências, né, que machucam, e é isso, né? São microviolências que fazem com que a mulher pense se realmente o lugar dela é lá, né? Já que ela não é bem-vinda, já que todo dia ela tem que enfrentar
desafios a mais só por ser mulher, né? E aí ela começa a se questionar, será que realmente eu deveria estar aqui? Será que vale a pena eu estar aqui, né? E aí quando a gente pede, quando a gente fala que o ambiente de tecnologia tem que ser mais amigável, e aí para algumas pessoas isso pode soar, nossa, mas elas querem um outro mundo. Não, a gente quer só um ambiente em que as mulheres sejam respeitadas, em que elas tenham de fato as mesmas oportunidades, né? Os mesmos direitos que os homens têm, e elas não tenham que sofrer mais ou ter que, né, ter que engolir uma série de coisas, né? Ou ter que enfrentar, ou ter que se impor, ou ter que, enfim, se desgastar mais só porque ela é mulher, né? É muito cruel exigir isso de uma mulher. Então, eu já participei de muitas discussões sobre esse tema, não só das mulheres, mas de outros grupos de minorias, quando você está tentando fazer uma sensibilização, né, para pessoas que estão na maioria, digamos assim. E eu percebo que tem essa dificuldade muito grande, que acho que ela é característica do ser humano, da empatia mesmo, de você se colocar no lugar do outro. Porque é o exemplo do que a Gabi falou. Às vezes, por eu ser um homem que não discrimina uma mulher na hora da contratação, então eu acho que isso não acontece. Então, quando eu me deparo, né, com esse discurso de que as mulheres não estão procurando curso de tecnologia, não estão procurando trabalho nessa área, eu acho que as pessoas têm muita... Quem de fato não vivenciou isso, não conheceu alguém que vivenciou isso, acha que essa realidade não existe. Então, a minha dúvida é assim, como que esses pequenos movimentos acreditam que vão conseguir mudar esse cenário, sabendo que hoje a maioria das pessoas que estão em posição de tomar decisão ainda não são, a maioria delas não são pessoas que representam esses grupos de minorias. Então, como que a gente sensibiliza um CEO de uma empresa de que é necessário investir nisso? Porque como eu acho que esse discurso da empatia ele é menos eficaz, talvez as empresas precisariam encontrar outras razões, talvez mais ligadas à competitividade de negócios, alguma coisa que fosse mais mensurável, porque eu acho que essa sensibilização pelo lado humano do movimento, eu acho que ela é pouco eficaz pela simples dificuldade que as pessoas têm de se pôr no lugar do outro. Então, Ricardo, tem alguns estudos já que demonstram que você ter mais mulheres na sua empresa podem fazer com que a sua empresa lucre até 15% mais. Então, existem, sim, estudos que demonstram lucratividade. Então, se você vai falar com o CEO de uma empresa, você pode ter certeza que pode ser que empatia ele não entenda, mas lucratividade ele vai se importar. Sem dúvida. Então, de repente, ir por esse meio de sensibilizar seria uma forma de você começar a conseguir uma conversa, entende? Mas é difícil. Realmente... É um processo de desconstrução, né? Eu tendo a ser otimista, esperançosa, apesar de vivermos em épocas sombrias. Mas, então eu acredito que todo ser humano é capaz, né, de passar por esse processo de desconstrução e entender, né, para além do umbigo, né? Poxa, se eu não sou machista, e a gente ouve muito isso, né, quando a gente vai falar sobre essa questão. Não, mas eu não sou machista. Poxa, que bom, né? Que bom para você. Que bom para você e para as pessoas que te cercam. Mas, infelizmente, você não é o mundo. A maioria, não é a maioria, né? E a sua experiência, ela não diz sobre a experiência que milhares e milhares e milhões de mulheres vivem, né? Então, e aí é preciso fazer primeiro essa ponderação, né? De entender que, olha, a minha vivência, a minha experiência não dá conta, né? Seria muita prepotência achar que só a minha vivência desconta sobre todas as experiências que as outras pessoas têm, né? Então, primeiro, acho que é um pouco esse exercício de humildade, de fato ouvir o outro, e aí empatia é fundamental. Acho que a gente deveria ensinar isso nas escolas, porque acho que é um músculo que a gente tem que exercer, para daí a pessoa começar a entender, e não só para a empresa, mas para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Mas concordo, acho que talvez o primeiro, como estratégia, né, de sensibilização e de impacto, o discurso para alguém que está tomando decisões de uma empresa são as métricas de uma empresa. E uma empresa existe para dar lucro. E aí, se você fala, né, olha, uma equipe diversa, e não só de gênero, né, mas a gente fala de raça, de background, de classe social, de território, etc. Uma empresa que tem um time diverso consegue inovar mais. E aí isso é razoavelmente simples de entender, né? Se você tem pessoas que têm a mesma perspectiva de vida, né, e elas olham sobre o mesmo problema, é muito fácil, é mais provável que elas pensem em soluções muito parecidas. Agora, se você tem uma equipe diversa, que teve experiências diversas, que tem backgrounds outros, vão olhar sobre o mesmo problema com diferentes perspectivas. E aí você consegue inovar mais, né? E acho que
qualquer empresa hoje, quando você pergunta qual que é o principal desafio, é inovar, né? Como que eu me mantenho relevante para esse público. E aí, uma equipe diversa consegue te ajudar nisso. E não só pensando desse ponto de vista, mas pensando para quem você está criando essas soluções, né? Então, as mulheres são maioria no mercado consumidor, né? Diversos lares, quem toma a decisão são as mulheres. Então, se você tem na sua empresa produtos, comunicação, enfim, pensando num público diverso, é muito mais fácil, né? Muito mais eficiente você conseguir se comunicar com esse público, que é um público consumidor, né? Então... mas eu acho que o que muda um pouco, porque assim, eu acho que a publicidade mesmo, ela sempre pensou na mulher, né? Em vender para a mulher. Mas não da perspectiva da mulher, né? Exato. É sempre o homem falando para a mulher como ela deve gostar, do que ela deve gostar, quem ela tem que ser. E eu acho que sim, funcionava, né? Mas a gente está passando por um momento de transformação que não funciona mais. Eu acho muito interessante, porque vira e mexe a gente vê assim, umas capas de revista, uns produtos, uma comunicação que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje e tentando comunicar com as mulheres. E aí eles falham tristemente, entendeu? E aí eles viram virais do contrário, né? Mas justamente porque às vezes eu acho que eles falam, não, vamos pensar como mulher, então. Vou criar um esmalte. O que uma mulher mais quer? Quero que os homens se apaixonem por ela. Tá, mas essa não é mais a discussão de hoje, né? Sim. E as mulheres pararam de aceitar isso, né? É isso que você falou. Pelo contrário, se torna um tiro no pé e aí, a partir daí, as marcas falam, poxa, então precisamos pensar sobre as perspectivas das mulheres. Exatamente. Então, eu acho que o público começa a exigir um reposicionamento das marcas. Mas agora que você falou de publicidade, é que eu assisto pouco a TV aberta, né? Mas a minha referência de publicidade, quando você fala no que é direcionado para a mulher, ainda assim não são produtos que, de alguma maneira, estão ligados a status e poder. Porque se você for pensar, tipo, a propaganda de um carro, ela é feita para um homem. Eu nunca vi uma propaganda de carro que você, de alguma maneira, vê que, tipo assim, é uma mulher poderosa. Tipo, é geralmente um homem que, a partir desse carro, ele vira um conquistador e tal. Ou ele sozinho, mas mostrando tipo, que ele é poderoso, por isso ele pode comprar um carro mais poderoso. E o que eu me lembro de propaganda para mulher, ou é coisa de cosméticos, ou alguma coisa que a coloca na posição de mãe, né, de cuidadora, ou dela ter que se manter linda e maravilhosa, né? É a perpetuação dos estereótipos. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. O que a gente conseguiu, eu acho, é que assim, que ainda os produtos voltados para a mulher muitas vezes conseguem ter um apelo que nos interesse mais, entendeu? Isso sim. As propagandas de cerveja, por exemplo, acho que elas se modificaram, algumas, né? Elas se modificaram. Por uma pressão da sociedade. Exato. Total. Antes era, né, a mulher, a gostosa, a seminua, enfim. Era praticamente um produto junto com a cerveja. Exato, né? que vai lá te servir a cerveja. E hoje você vê diferentes abordagens. Diferentes muitos erros, inclusive, que é natural do processo, né? Eu acho. Mas o foco de, por exemplo, grandes empresas de consumo, né, de coisas de poder, tá olhando a mulher, eu acho que eles nem estão olhando ainda, né? Eu acho que a gente vai chegar lá ainda. O que acontece é assim, a empresa de esmalte tentar usar um outro apelo, porque o apelo que eles usavam não está colando mais, mas até para a própria mulher, ela ainda não se vê nesse lugar de poder, então eu acho que é um processo mais difícil. Mas eu acho que, assim como eu perguntei sobre como sensibilizar a empresa, e eu também acho que esse caminho para sensibilizar uma corporação, ele é mais métricas, né? Uma coisa mais mensurável mesmo, mas tem essa outra questão da sensibilização para o lado do homem, de que, de fato, essa questão da falta de representatividade, ela é um impeditivo, porque eu já tive conversas assim homéricas com alguns amigos meus a respeito desse tema, e parece que esse argumento do tipo assim, não, é que você não vê nas novelas, quando você vê novela, a maior parte dos personagens que exercem alguma posição de poder, ou essas profissões que a gente diz que são predominantemente masculinas, são geralmente homens. E isso, para mim, sempre parece um argumento irrelevante. Tipo assim, mas você está querendo dizer que o fato de não aparecer na novela é o que impede uma mulher de querer ser engenheira? É uma das coisas, mas até hoje eu nunca consegui usar esse argumento e falar, faz todo sentido, entendeu? Tipo, nunca consegui. Talvez é porque eu argumente mal, né? Ou talvez não vá funcionar. Ou porque esse argumento, de fato, não sensibiliza. Porque eu não sei se para os homens eles param para pensar que o fato dele ter essa mobilização inconsciente ao redor dele, mostrando opções de caminho,
Eu acho que até para o homem é difícil ele perceber o quanto que isso influenciou ele de se sentir mais seguro para ir para determinados caminhos, mesmo que ele, de repente, não era uma pessoa brilhante na escola, como, né, nas matérias de exatas, mas como ele vive num ambiente totalmente seguro para ele poder querer exercer qualquer profissão sem se preocupar em ser brilhante nisso. Entendeu? Mas eu acho que essa questão, por exemplo, de privilégios que as pessoas já têm intrínsecos, elas não percebem, e esse é outro discurso que eu acho que quando você vai falar sobre para pessoas que elas possuem algum privilégio, elas também se sentem atacadas, né? Fala assim, o fato de você ter nascido homem, branco, já é um privilégio nato que você tem que te faz não passar por uma porção de problemas. Esse também argumento nunca conseguiu sensibilizar ninguém. As pessoas se sentem até atacadas, entendeu? Tipo, ela não entende que é um privilégio. Gerar empatia e se colocar no lugar do outro não é realmente uma tarefa fácil, mas é uma discussão necessária. E, assim, como você disse que teve argumentações com seus amigos, é legal que você está mostrando que você tenta sensibilizar eles. Uma hora, talvez, você consiga, entendeu? Mas é muito importante, porque enquanto você, homem, conversando num grupo de homens, é o seu papel fazer isso. Porque nós, mulheres, se a gente falar, é muito mimimi. É muito mais difícil, né? Não, tem que vir de dentro, entendeu? Porque um homem vai escutar outro homem. Triste, mas é real. E, Ana, você que está aí à frente, né, de uma instituição que trabalha claramente isso, que eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho, a gente já prespassou que me parece chegar na necessidade de existir a programaria, reprograma, mas você costuma ter esse tipo de conversa com altos executivos? Eles te procuram? Como tem sido isso do mercado em relação a procurar empresas como a programaria? Sim, acho que a gente vive um momento de evolução, com certeza, né? Acho que o fato de a gente poder estar falando sobre isso, né, sobre trazer esse tema, mostra que a diversidade, a preocupação, né, em ter um ambiente de tecnologia mais diverso, mais inclusivo, existe, né? E as empresas começam a se preocupar com isso, principalmente as empresas multinacionais, que lá fora já tem uma discussão um pouco mais madura, né, sobre esse tema, já vem a preocupação lá de fora, e aí as empresas aqui começam a buscar, então, que tipo de iniciativas eu posso fazer para, de fato, ter um ambiente mais inclusivo. Então, a gente é muito procurada, sim, por empresas que querem ter, justamente, um ambiente mais diverso, tem um desafio de contratar mulheres, né, e aí enxergam na programaria, na reprograma, forma de investir na formação dessas mulheres e, dois, se conectar para contratá-las. Então, há uma preocupação muito pensando, tanto, acho que, pelo menos nas empresas com as quais eu tive contato, tem a preocupação, primeira, óbvia, né, de resolver o problema de casa, assim, né? Então, eu tenho um desafio de contratar mais mulheres e acredito nisso e quero, né, um ambiente mais diverso, porque um ambiente mais diverso é melhor para mim, mas eu vejo também uma responsabilidade social, né, de promover uma justiça social mesmo, de entender que é importante que o ambiente de tecnologia seja mais diverso, né? E aí eu acho, de alguma forma, ainda inusitado a gente ter que advogar sobre por que precisamos de mais mulheres na tecnologia, né? De que como se não fosse preciso, né? Como se não, tá bom do jeito que tá. E aí é o que o Ricardo falou, é o privilégio, né? E para a gente conseguir um ambiente mais diverso, tem que passar para que cada um, e os homens especificamente, né, reconheçam os privilégios, sim, né? Entendam que... E aí não é uma questão de culpa, né? Eu tenho culpa que eu nasci um homem branco? Não. Mas você tem responsabilidade, sim, de reconhecer que, por conta da sua condição, você teve acesso, né, ou uma série de vantagens por ser quem você é. E que o problema não está aí, o problema está em quem não é como você e não teve essas vantagens. Pelo contrário, teve mais desafios, teve, né, mais coisas a serem superadas para, eventualmente, chegar na mesma posição que você. Então, quando a gente fala simplesmente em meritocracia, né, não, que chegue o melhor. Né? A gente está aqui... Desafio todo mundo tem. É só o mérito, você que tem que se esforçar mais. Só que isso... Existe uma falácia, né, nessa meritocracia, que a gente não parte do mesmo lugar, né? Eu gosto muito da figura da corrida, porque foi aí que eu consegui entender, né, afinal de contas, do que a gente está falando, que se a gente partisse da mesma linha de partida, né, da mesma linha, e beleza, vamos lá, todos corram com as mesmas oportunidades e condições, beleza, que chegue o mais forte, o melhor, o mais apto. Mas se tem mulheres, né, que
a gente sabe que enfrentam outras dificuldades, né? Ou pessoas negras que têm outros desafios, né? Ou pessoas que não têm as mesmas condições socioeconômicas, elas partem de lugares diferentes. E aí exigir que essas pessoas cheguem no mesmo lugar e simplesmente diga, você não se esforçou bastante, é muito cruel e muito cego, né? Você não querer enxergar isso, porque isso faz com que você não queira enxergar os seus privilégios. E eu entendo que, né, eu, como mulher amarela, tive uma série de outros privilégios que mulheres negras não tiveram. E aí o meu papel está em justamente reconhecer esses privilégios e entender que, poxa, não é justo que uma mulher que não teve as mesmas condições que eu tenha que enfrentar, né, muitos mais desafios. E aí acho que a luta por igualdade, de fato, de oportunidades e condições é de todos, né? Não adianta também dizer, paciência, eu nasci assim, você que não teve essas condições, você que corra atrás sozinha, né? Se a gente realmente quer uma sociedade que seja diversa, em que todo mundo tenha as mesmas condições, em que a gente possa viver numa cidade igualitária, todo mundo tem seu papel dentro disso. Gente, eu vou ter que polemizar. Eu acho também que eu sei que você vai falar. Fala. Que tem duas polêmicas que eu... Ele não sabe qual escolher primeiro. Cotas. É que, assim, essa questão do privilégio, aí é uma pergunta que eu queria saber a visão de vocês três. Eu acho que toda vez que você fica questionando os privilégios das pessoas, o discurso da igualdade, como as coisas estão desniveladas, significa que, para ficarem niveladas, alguém vai ter que sair perdendo. Sim. Pelo menos considerando o ponto de partida atual. Então, equidade, eu vou né? perder... Isso eu acho que, ou conscientemente ou inconscientemente, pode ser um dos motivos que cria essa rejeição do outro sobre o tema de você falar que ele tem privilégio e você está querendo trazer os grupos minoritários para uma posição de igualdade, significa que você vai diminuir, de alguma forma, coisas que a pessoa já tinha. E eu acho que toda vez que você fala em tirar as coisas que as pessoas já têm, independente se foram, né, privilégios natos, eu acho que isso pode trazer essa barreira. Agora, o que eu queria saber a opinião de vocês é se vocês acham que esse processo ele é consciente e isso que faz a pessoa rejeitar o discurso do privilégio, ou se ele é inconsciente. Nossa, que difícil, né? Teremos que chutar. Acho que tem... É difícil saber sobre os processos do outro, assim. Ou as duas coisas, depende da pessoa. Eu acho que, por exemplo, você vai falar num quesito, por exemplo, cotas de faculdade. Você está falando de um número X de vagas e você está falando em reservar um número X de vagas. Então, sim, eu acho que a pessoa que queria concorrer por 30 vai concorrer por 25 e ela se sente injustiçada porque eu poderia concorrer por 30. Então, é perda de privilégio. Sim. E a discussão aí, sim, é mais relacionada à questão dessa perda, né? E ela se sente ameaçada, digamos assim. Injustiçada mesmo, né? Porque é uma mesma prova. Exato. Então, assim, estuda e passa na prova. A culpa não é minha, né? Do histórico. Não fui eu. Por que eu tenho que pagar Nos dias por de isso? hoje, a escravidão nem existiu, gente. Exato. Acho que nem existiu. Não existiu. Fake news. Então, assim, eu acho que quando você começa a olhar os ponteiros do que a pessoa está querendo dizer com privilégio e a perda desse privilégio, sim, eu acho que é consciente. Talvez numa situação mais generalizada, talvez não, mas quando você trata de um assunto específico, eu acho que sim. Então, por que eu estou trazendo essa pergunta? Talvez até para hoje a gente que compreende com mais sensibilidade esse tema, tentar entender o processo mental do outro, é porque eu acho que nós, se fôssemos submetidos a algum risco de perda de privilégio, eu acho que a nossa primeira reação, consciente ou inconsciente, seria rejeitar aquilo. Entendeu? Sei lá, um exemplo hipotético. A gente fala muito que existe um problema de distribuição de renda no país. Será que a gente que está com a faixa de renda muito acima da maioria da população estaria disposto a abrir mão de parte da nossa renda para que outras pessoas tivessem um aumento? Talvez não. Entendeu? Talvez se você fizer uma pergunta dessa para hoje um negro que está brigando por esses direitos, uma mulher, mas essa que é uma pergunta que ela é mais universal, você estaria disposto a abrir mão de 15% da sua renda para ajudar aquelas pessoas que estão passando fome? Talvez seja aí que a gente fala, bom, é difícil responder isso de bate-pronto. Né? Eu acho que
É como eu imagino uma maneira da gente tentar se pôr no lugar das pessoas que estão achando muito estranho você querer dizer que você precisa ter mais mulher na empresa, que você precisa ter mais negro, que você precisa ter mais aquilo. Talvez, guardadas as devidas proporções, seja um pouco esse sentimento que vem na pessoa, entendeu? Tipo, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que é minha que eu não tô afim de abrir, entendeu? Eu não sei, eu não acho que é tão profundo, gente, assim, com o consciente, sabe? Porque, assim, eu vejo por mim mesma, né? Então, vamos pensar como a gente age em relação às sensibilizações. É muito claro que a desconstrução não é do dia para a noite, né? E cada pessoa tem um nível e não dá pra gente... Eu não sou a desconstruidora, entendeu? Você vai falar algum assunto que vai me tocar e que eu não estou disposta a desconstruir, talvez, nesse momento, entendeu? Então, para mim, por exemplo, teve uma coisa que é muito clara na minha vida, tipo a maternidade. Muda tudo. E tem muitas questões a serem resolvidas, mas talvez se eu falar, não sei se vocês são mães, se eu falar para vocês, vocês não vão, você não vai entender. E talvez, se você não tivesse nessa questão tão inserida, né, das mulheres na tecnologia, você não ia conseguir se sensibilizar. Tanto que o próprio feminismo deixa algumas, né, deixa a própria maternidade muitas vezes de lado, porque não consegue entender como é diferente. Então, por exemplo, eu há 5 anos já podia querer muito a questão das mulheres da tecnologia, mas eu não consigo entender a razão de discutir os problemas das mães, porque eu não sou, entendeu? Porque eu nem estou pensando em ser, eu não quero ser. Então, assim, você, para se sensibilizar das coisas, ou você tem que estar muito próximo, eu acho que ou tem que ser um amigo, ou você tem que vivenciar. Então, eu não acho que é tão perverso, entendeu? A cabeça das pessoas. Eu acho que, às vezes, só não está na pauta, sabe? Tipo assim, eu tô com um parente com câncer, eu tô com meu tio morrendo. Isso é mais importante do que eu pensar nas mulheres na tecnologia, entendeu? Mas aí, um dia que minha filha quiser fazer uma faculdade de tecnologia, e eu acho que esses movimentos todos eles ajudam para que isso aconteça, e aí um dia eu ver que essa minha filha está querendo desistir, ela está querendo desistir porque estão colocando isso na cabeça dela, talvez nesse momento eu comece a me sensibilizar. Então, eu acho que vai muito da sua experiência pessoal, sabe? Em relação a tudo, assim. Enfim, não sei se eu fui clara. Eu acho que volta na questão da empatia que a gente falou. É muito difícil você ter empatia por uma situação que você não vivencia, que você não tem ninguém próximo, que você não está ligado, entendeu? Então, aí volta a questão, como gerar a empatia? Mas acho que tem um pouco a ver também com... Acho que sua posição e sua visão de mundo mesmo, sim, sabe? Porque a partir do momento que você acha... E eu entendo super as questões práticas, né, do dia a dia, e são aquelas que te tocam, porque são, enfim, os problemas que cada um tem que resolver e os desafios que cada um individualmente enfrenta na sua vida. Mas acho triste a gente viver um mundo em que eu só tenho que me preocupar com os problemas que me tocam imediatamente, assim, né? Como visão de mundo mesmo, assim. Se a gente quer... E aí eu sou idealista e eu sei disso, mas se a gente quer viver num mundo melhor, a gente precisa, sim, se envolver com problemas que não são imediatamente nossos. Então, por exemplo, eu como uma mulher amarela, né, meus pais são imigrantes chineses, mas eu acho que eu tenho eu tenho responsabilidade em ter um discurso antirracista contra o racismo contra negros, por exemplo. Acho que é importante a gente se posicionar e entender ao nosso redor que existem uma série de outros problemas e que a gente tem nossa parcela de responsabilidade. Eu entendo. Não, eu concordo totalmente que talvez... com você, mas assim, eu acho super importante o feminismo negro. Tipo, eu não sou negra, não tenho nem, sei lá, uma ascendência tão próxima, enfim, que eu reconheça. Não é isso que eu estou querendo dizer, assim, que como sensibilizar? Essa é a pergunta. Você, por exemplo, ou pode ser que você já tenha nascido, né, com uma teclinha, ou seus pais sejam pessoas muito empáticas, ou até por você ser amarela, ou talvez por você... teve contato com tecnologia e foi querer aprender. Quando você desconstrói um lado, eu acho que vai ficando muito mais fácil você desconstruir o resto, entendeu? Mas quando a gente fala de um homem branco, heterossexual, ele não desconstruiu nada. E, assim, os amigos dele, né, nada. Muitas vezes, eles falam, uhul, é isso mesmo. E aí, cadê as vozes que vão contra isso? É muito mais difícil você entrar ali, entendeu? Entrar, para nós, mulheres, eu acho que já é mais fácil do que para um homem. Porque já somos mulheres, já fica muito fácil a gente enxergar os lugares que a gente teve problemas só por ser mulher, né? E aí eu acho que vem para todo o resto. Aí você se sensibilizou para a causa da mulher, de repente, se eu venho e te conto numa conversa de 1 hora os problemas da maternidade, você vai falar, putz, realmente, fica muito claro para mim. Agora, se eu falar para um homem hétero, que também não é pai, muitas vezes, os problemas da maternidade, eu vou falar, minha mãe teve 12 filhos, entendeu? E você está reclamando aí com sendo que seu marido
te ajuda, e aí você tem sua mãe. É mais difícil você entrar nessa mente, eu acho. Mas, claro, é um absurdo a gente estar falando isso. Mas eu acho, na minha visão, é isso que acontece. Não sei vocês. Olha, eu acho que a gente tem um problema aí da natureza do ser humano, né? Por isso que eu acho que a questão ela é profunda, assim. Eu não acho que ela é simples a gente entender, porque... não sei se você lembra. Para quem ouviu o episódio que a gente estava falando de design, uma das coisas que eu perguntei para os nossos entrevistados porque o designer, acho que intencionalmente, ele precisa criar um produto que pareça mais caro e outro que pareça mais barato, e aí ele veio com essa questão de que, assim, que é uma necessidade humana eu sentir que eu posso mais do que você. Isso precisa estar representado no carro, ou no celular que eu uso, ou na roupa que eu posso usar. E é uma necessidade humana, você sentir que você está melhor do que uma outra pessoa. São valores que a gente aprende de alguma forma. Mas é aí que eu entro, por exemplo. Acho que você é uma pessoa que está mais próxima de se livrar, digamos assim, dessa natureza humana, né? De você conseguir cogitar a possibilidade de abrir mão disso numa situação, tipo assim, eu não faço questão de saber que tem pessoas piores do que eu, mesmo que num nível inconsciente, entendeu? Mas eu acho que a gente lida com um mar de pessoas que a maioria não está disposta a fazer isso, entendeu? E mesmo que você pegar uma pessoa que tem poucos recursos, de alguma maneira, por comparação, ela ainda deve ter alguma coisa a mais do que o coleguinha tem, entendeu? E ela quer continuar tendo, porque se você for ver, mesmo a população muito pobre, às vezes a pessoa gasta o dinheiro que ela não tem para poder ter um celular bom, ela gasta o dinheiro que ela não tem para poder ter uma roupa boa, porque aquilo, de alguma maneira, faz com que ela fale, tipo, eu estou mais bem vestido do que o meu vizinho. Entendeu? Então, por isso que eu volto a dizer, eu acho que essa questão de quando você está atacando o privilégio das outras pessoas, conscientemente ou não, eu acho que lá na essência da pessoa é disso que ela está tentando se proteger. Quando você está ameaçando um homem branco hétero de que ele perca qualquer uma dessas coisas que faz ele perceber que ele já está numa posição de vantagem, às vezes até com essa relação de homem e mulher mesmo. É uma vantagem natural que ele tem física, né? De ser mais forte, de não se sentir ameaçado, de não se sentir inseguro na sociedade. E está na natureza humana. E o desafio é a gente conseguir cutucar isso nas pessoas. Porque eu acho que se isso a gente não conseguir resolver, guardadas as devidas proporções, eu vou continuar preocupado em resolver o meu problema, acho que mesmo enquanto minoria, entendeu? Mas eu ainda estou esquecendo que tem várias outras pessoas com as quais eu também tenho privilégio. Porque eu também posso ser negro, mas tem outros negros que podem estar passando fome e eu não estou. Então, isso também é um privilégio que eu tenho, entendeu? Acho que tem algumas coisas aí, várias coisas aí, Ricardo. Mas acho que tem também um aspecto que eu queria trazer, que nem tudo também é soma zero, né? Então, nem tudo para você ganhar eu tenho que perder. Você falou, por exemplo, de uma coisa que toca muito as mulheres, né? Que é se sentir seguro nas ruas, né? E aí, engraçado, essa semana eu estava vendo acho que era um exercício que um professor fez, né, para uma sala. Então, homens, escrevam tudo o que vocês fazem para evitar sofrer qualquer tipo de violência nas ruas. Mulheres, escrevam tudo o que vocês fazem. Os homens, eles não escreviam nada, né? Eles nem entenderam a pergunta. Como assim? E as mulheres era tudo, absolutamente tudo. Da roupa que eu vou vestir, do horário que eu vou sair, do caminho que eu vou fazer, com quem eu vou estar, que tipo de coisa eu vou levar, que tipo de coisa eu vou fazer, qual que é a minha cara, qual que é... Exato. Tudo, a gente se preocupa com tudo. E aí, nesse sentido, não consigo... não acho que é uma soma zero, né? Acho que os homens conseguem entender que se as mulheres tiverem, né, segurança nas ruas, eles estão... Quer dizer, talvez eles percam, né, a questão do assédio, né? Então, então quer dizer... o que para mim é... Sim, você não deveria... não deveria nem ser considerado um privilégio, né? Mas, embora seja, né? Os homens acham que tem prerrogativa sobre os corpos das mulheres. E aí, nesse sentido, sim, você tem que... Você vai abrir mão disso. Porque de pensar antes de falar. Porque não é possível que você ache que isso é mais importante do que a liberdade de uma mulher de andar, de ir e vir, assim. Então, acho que tem alguns pontos que, sim. E eu entendo que isso seja, talvez, um dos maiores... obstáculos para a gente conversar com os outros, né? Que, quer dizer, então, que eu não vou poder mais fazer piadinha contra as mulheres? Sim, quer dizer que você não vai mais poder fazer piadinha contra as mulheres. E eu entendo que isso gere uma reação, né? Mas eu não quero continuar fazendo piadinhas, porque é legal, porque eu gosto. E aí é que, inevitavelmente, a gente tem que chegar no ponto de a pessoa fazer uma reflexão
e entender realmente. Será que, para mim, realmente é mais importante o direito de fazer uma piadinha contra mulheres, entendendo que isso está dentro de uma narrativa que coloca a mulher como tendo um valor menor do que o homem? E aí, se a resposta for sim, mesmo assim, sabendo desses custos, eu quero... E aí não sei se a gente tem muito o que fazer, né? O que eu acho que talvez que há espaço é que as pessoas não entendem, né? Que elas não... E aí não é porque as pessoas são mau caráter, mas é que elas têm desinformação. Elas não entendem que sim... Isso gera uma coisa grave na Exatamente, ponta. que é o Porque iceberg, a pessoa, às vezes, né? quando chama, você é linda, não sei o que, ela realmente não racionaliza isso, Não. sabe? Eu acho que, no geral, a maioria das pessoas não. E se você vira e fala assim, quando você chama uma mulher de gostosa, você facilita o estupro, ninguém vai entender essa complexidade, porque é muito complexo, entendeu? Você precisa passar, né, por um caminho de construção que, de novo, eu acho que as pessoas também não estão muito preocupadas em se aprofundar tanto. Mas talvez, aí eu acho que a gente podia entrar nisso, né? Qual é o futuro, né? Eu sempre falo, eu sou como você, eu acho que a gente está muito melhor do que a gente era antes. Porque se a gente sequer falava nesses assuntos, hoje a gente fala. A gente fala e um monte de gente reclama. Ok, mas ainda assim a gente fala. E eu acho que aumenta cada vez mais o número de pessoas que falam. E talvez nisso a gente vai conseguir os conflitos e, a partir do conflito, uma mudança. Vocês acreditam nisso? E aí, nesse ponto, como empoderar mulheres para o mercado de tecnologia? Acho que é a pergunta para a gente voltar mais para a pauta específica. Você não está com cara de muita esperança, Lu. Não é esperança. Eu acho que a gente que já chegou lá que tem o papel principal de trazer mais. Então, para a gente poder empoderar mais mulheres, é justamente esse o caminho. A gente está aqui discutindo no podcast para que várias mulheres ouçam. Então, eu acho que o caminho é você tentar abranger mais, trazer mais, acolher e dar suporte para que aconteça. Para que isso aconteça, exato. E aí eu acho que vem muito a questão da própria programaria, né, Iana? Eu queria que você contasse um pouquinho como uma... Porque eu acho que os homens também às vezes pensam isso, nossa, mas por que um projeto tão legal é só para mulheres? Precisa ser só para mulheres? Eu também quero. Por que as mulheres têm que ser melhor que os homens? Então, acho que explica um pouquinho como iniciativas como a programaria, como a Reprograma, podem nos ajudar a ter um futuro aí mais legal para todo mundo. Isso é engraçado, né? Porque a gente recebeu no começo, acho que agora as pessoas entenderam a importância, ou pelo menos eu quero acreditar que elas entenderam. Que a gente recebia questionamentos, né? Mas por que um curso, né, assim como Reprograma, só para mulheres, né? Vocês estão excluindo os homens? E aí, de novo, a questão da perspectiva, né? Olha, se você olha dessa maneira, pode parecer que sim, mas se você olha o todo... A gente está incluindo as mulheres na tecnologia, né? Todos os outros cursos, iniciativas já têm presença de homens. Os homens não sentem que aquele ambiente não faz parte nem passa pela cabeça deles, né? Será que eu deveria estar aqui ou não? E aí, sim, projetos como esses são importantes para... E aí são sempre dois movimentos, né? Empoderar as mulheres, então, sim, mostrar que elas são capazes, criar um ambiente seguro para que elas se sintam livres para aprender e entenderem, né? Criar essa sororidade entre as mulheres, né? Para que elas possam entender que elas não estão sozinhas, que juntas elas são mais fortes e que os desafios que elas enfrentam não é culpa delas, né? Outras mulheres também enfrentam, e isso acho que faz com que as mulheres se fortaleçam e passem a entender o todo e não só simplesmente a experiência individual. E aí eu já conto mais um pouquinho o que a programaria faz, efetivamente. Mas não adianta nada a gente empoderar o indivíduo se o meio não está preparado para receber esse indivíduo. E aí, de novo, o que é estar preparado para receber esse indivíduo? Um ambiente de respeito, um ambiente em que essas pessoas possam se desenvolver. E, infelizmente, a gente vê que isso ainda é um desafio para as empresas, né? Então, muitas empresas me procuram, eu não quero contratar mais mulheres. E aí a gente consegue ajudar nesse sentido, claro, mas de nada adianta você contratar mais mulheres se você não repensar qual que é o ambiente que essas mulheres vão encontrar nas empresas. Porque se for um ambiente em que elas enfrentam essas microviolências que a gente fala, em que elas recebem salário menores do que os homens, do que elas não se sentem respeitadas ou incluídas, ou enfim, bem-vindas, elas vão sair desse ambiente. E aí, infelizmente, a gente tem esses dados, né, de que a evasão de mulheres no mercado de tecnologia é muito mais alta do que dos homens. E aí é importante a gente entender os motivos, né? Porque olhando de novo só friamente o número, tá vendo? Olha, realmente tecnologia não é para mulher. Isso. Mas se a gente começa a entender qual que era o ambiente, o que faz de fato essas mulheres saírem, a gente entende que o problema é outro, né? Então... E o que aparece nessas questões? Que
expulsa as mulheres do trabalho, que ela desiste? Uma série de coisas. Tem desde... acho que o próprio ambiente, né, que não é favorável a essas mulheres. Tem a questão de estagnação. A gente tem um problema na carreira das mulheres que elas... chega um momento, por conta da maternidade, eventualmente, elas estagnam ou saem, né? Acho que tem... Por a gente ainda viver numa sociedade que é machista, a responsabilidade de cuidar dos filhos e da casa ainda recai sobre a mulher. Então, ainda as mulheres têm que enfrentar esse dilema, né? Mas e aí, carreira ou família, né? Enquanto que ninguém pergunta isso para os homens, né? Como que você faz para conciliar carreira e família? Não, ninguém pergunta isso. Só não conciliam, no geral. Exato. Então, existe uma questão aí de maternidade que também... Interfere nesses números. Interfere na carreira da mulher, no desenvolvimento dela, assim, né? E aí, o que eu ia falar? Ia falar sobre a programaria, né? Então, como que a gente atua? A gente tem 3 pilares de atuação, e aí 2 estão muito relacionados ao que a gente tem feito aqui, né? Um é o inspirar, então justamente mostrar para as mulheres que sim, elas podem, que tecnologia é um caminho. Quem são as mulheres que participaram e participam da tecnologia, né? Como forma de desmistificar a ideia de que só o gênio, né, da matemática pode seguir uma carreira de programação. O segundo ponto é debater, porque a gente está falando de um problema que não se resolve do dia para a noite. Fato, é um problema de ordem cultural e educacional, e se a gente não tiver desde, né, crianças, bebês discutindo, né? Bebês não discutem, mas sendo estimulados, né? Sensibilizados, justamente tendo o computador em casa. Exato, tendo oportunidades iguais, a gente não vai conseguir avançar. É uma questão que envolve justamente todo mundo e talvez por isso seja, talvez não, por isso é tão complexo, né? E aí, finalmente, o último pilar de atuação da programaria é o aprender. Então, a gente tem oficinas, cursos de programação exclusivo para mulheres, para que elas ou deem esse primeiro passo ou se aperfeiçoem, né, na área de tecnologia. E aí a gente ajuda empresas a trabalharem em diversidade e a contratarem mulheres. Então, são as empresas que viabilizam todas essas atividades. Dentro desses motivos que você comentou que podem contribuir para essa evasão do mercado das mulheres, tem uma outra coisa aqui que eu acho que acontece, né, mas eu não tenho esses números, mas é uma percepção de que nós, enquanto sociedade, a gente é mais tolerante com o desempenho ruim de um homem no ambiente de trabalho do que de uma mulher. Eu já tive, né, algumas discussões aí com amigos meus a respeito disso, a gente estava comparando o desempenho de 2 pessoas em funções parecidas, um era homem e o outro era mulher. E eu tentando falar para essa pessoa o quanto... Para mim, os 2 estavam tão despreparados, na minha visão, os 2 estavam muito despreparados para o papel que eles estavam exercendo, mas na nossa discussão parecia que a mulher era muito mais despreparada, entendeu? Para a mulher conseguir as mesmas oportunidades nas empresas, elas precisam ser 2, 3 vezes melhor do que as outras opções de homem, porque senão ela não parece suficientemente boa. Até acho que isso pode ajudar a explicar por que esses números que existem sobre o grande desequilíbrio das mulheres em posição de poder. Tem um quadro aqui, por exemplo, que das empresas pesquisadas de 100 pessoas, num conselho, 89 são homens e 11 são mulheres. No quadro executivo da empresa, 482 homens e 76 mulheres. Então, essa questão da ascensão da carreira, espera-se que a mulher tenha um desempenho muito melhor para ela ser considerada para uma promoção. E a gente aceita um homem mais ou menos, né? Mediano para ele exercer o seu desempenho. Acho que eu já presenciei situações semelhantes, até mesmo entre um grupo de programadores, porque geralmente essa entrada de uma programadora na equipe é uma coisa super atípica. Então, espera-se daquela nova programadora que, para ela ser respeitada pelos outros, ela tem que ser muito boa, porque se ela for só tipo mediana, ela vai parecer muito ruim, e às vezes você tem outros programadores homens que são medianos, mas que não ganham esse holofote de tipo como é ruim, como é incompetente e tal. E agora imagina o que isso
gera para a mulher, porque a gente sente essa pressão. A gente sente que quando a gente está no ambiente, né, em que somos minoria, qualquer erro, qualquer deslize nosso, não é só nosso, é das mulheres, porque a gente sabe que a gente vai ser julgada dessa maneira, né? E aí é muito engraçado, se você até pensar, né, numa ordem psicológica, né? Sei lá, você vai falar em público, e aí você só se preocupa com o que as pessoas vão achar caso você erre, porque vai que dá um branco e você erre, e o que acontece? Você erra. Porque isso não te dá, né, paz de espírito para você se desempenhar, né? E aí você sabe que um erro seu vai ser crucificado muito mais do que um erro de outra pessoa, assim. Então, é uma pressão, e aí quando a Lu fala, né, da questão do desgaste psicológico, é isso, é uma pressão tão grande, porque a gente sabe que a sociedade nos cobra isso e a gente se cobra isso, né? E aí, queria só falar de duas coisas que acho que ajudam a entender muito esse ponto. Um é um TED da CEO do Girls Who Code, que ela fala, a gente cria meninas para serem perfeitas e meninos para serem corajosos. E é isso, a gente não quando você fala, né, da questão das mulheres se apresentarem, né, para a carreira, né, para a promoção de carreira, porque elas não se veem, né, a gente se cobra isso, nada menos do que a perfeição. Se eu não acho que eu vou dar conta, eu nem tento, né? E aí um dado que mudou minha vida, né, um dado para qual as pessoas mandam currículo, né? Se as mulheres veem uma descrição de vaga, elas só mandam um currículo quando elas têm todos os 100%, de novo, ou a perfeição ou nem desce pro play, né? Enquanto que para os homens, né, um pouco as coisas do mediano que você falou, 60% ele manda. Mas qual que é o problema? O problema não é talvez o homem arriscar, o problema é a mulher não se sentir digna de arriscar, né? Porque para ela é isso, ou eu tenho que só ser muito boa, ou eu nem deveria tentar, né? E aí, de novo, é uma questão de educação, de como as mulheres se veem e como a sociedade avalia as habilidades ou não dessas mulheres. E aí, o segundo ponto que eu queria chegar, que é o do viés inconsciente, né? Não sei quanto que as pessoas estão familiarizadas com esse termo, mas o viés inconsciente são estereótipos que ajudam a gente a classificar, né, a nossa realidade, e eles estão calcados em estereótipos. Então, por exemplo, eu vejo um médico mais velho e um médico mais novo, imediatamente eu acho que o médico mais velho ele é melhor do que o médico mais novo, né? E aí, de novo, o estereótipo ele está calcado na realidade, né? Ele tem algum fundamento por existir. Mas a gente tem que entender que ele é muito ruim, porque quem não se encaixa nesse estereótipo se prejudica, né? E aí, quando a gente fala de viés inconsciente na questão de gênero, a gente tem vários estudos que mostram que as mulheres são, como você disse, Ricardo, avaliadas de forma diferente do que os homens. Tem um estudo que uma professora fez com outros professores de faculdades, eles mandaram currículos para eles avaliarem, né, o que eles achavam daqueles candidatos, e era o John e a Jennifer. E aí o John foi considerado mais competente, digno de um salário maior, mais empregável, e os professores falaram, eu prefiro orientar esse John do que a Jennifer, e o currículo era igual. Só mudava o nome. Então, a gente, sim, é educado para achar que homens... para julgar, né, de forma diferente homens e mulheres. Inclusive, já que você abordou esse assunto, uma das coisas que as empresas fazem hoje para tentar diminuir esse viés inconsciente é você mandar o código e não se identificar. Porque você vai ver o código, só que você não sabe se foi um homem ou uma mulher que fez. Quem fez. E aí você consegue avaliar o código sem ter esse viés, né? E é uma das medidas que o pessoal está fazendo hoje para tentar contratar mais mulheres, porque aí você não usa esse viés na hora de avaliar o código. E existem até pesquisas que mostram que mulheres fazem códigos muito melhores que homens. Então, assim, o que será que está sendo avaliado no momento da contratação? Será que é o código? Será que é o fato dela ser uma mulher? Será que você vai avaliar o código de uma mulher da mesma forma que você avalia o código de um homem? Muito provavelmente não, né? Eu acho que esse é um processo que para muita gente acontece de maneira mais inconsciente mesmo. É inconsciente, E com as pessoas que eu já tentei discutir isso, homens, eles acham que isso não acontece. Tipo, não. Né? E aí tenta encontrar os argumentos que não têm a ver com gênero para explicar a posição da pessoa. Mas porque o simples fato de admitir esse machismo inconsciente já é uma coisa muito difícil para as pessoas, né? Eu acho que... Porque como todo esse movimento que a gente tem hoje faz o machismo parecer uma coisa ruim, então a pessoa não quer falar, não, mas é que eu não sou uma má pessoa, eu não discrimino mulheres, entendeu? Isso que você falou é fundamental, Ricardo, porque
Em primeiro lugar, acho que todos somos machistas. Em algum grau somos. Todos somos. Todos, inclusive nós que estamos falando sobre como o machismo atrapalha as mulheres, nós também somos. Porque é inevitável. A gente foi educado numa sociedade que é machista. E aí, acho que duas observações que são importantes não é porque a pessoa, né, nós somos machistas, que somos más pessoas. E isso é muito fácil, né, de cair nesse entendimento, porque por muitas vezes a gente fala, não, porque eles e a gente, né, como se eles fossem separação. todos errados e a gente as corretas. Não, estamos todos dentro desse mesmo processo de desconstrução, de entender, né, que tipo de coisas nos levaram a crer, por exemplo, que um homem é mais competente do que uma mulher. E aí acho importante, assim, fazer essa relativização, né, de que não é que você é um canalha porque você é machista. Eu entendo de onde você vem, porque eu também venho dessa mesma educação, dessa mesma cultura, e também posso acreditar nas mesmas coisas que você, mas aí acho que é o ponto de inflexão. Decidir o que você vai fazer com isso. Vou entender esse processo, ouvir as mulheres, ouvir as pessoas que estão tentando me dizer outras experiências que não são parecidas com as minhas e, sim, me sensibilizar, entender tudo que está em jogo, né? E aí entender que uma sociedade mais diversa é bom para todos, né? Ou não, vou achar que cada um por si, Deus por todos, e é isso aí, sabe? Então, acho que é uma decisão muito... A partir do momento que você entende, né, que você tem conhecimento suficiente para entender isso, aí acho que é uma escolha individual, que aí acho que tem a ver com valores e visão de mundo. Assim, eu tendo a acreditar que a maioria das pessoas quer viver numa sociedade melhor, mais equilibrada, mais harmônica. E é por isso que eu estou aqui. Assim, então... E assim, eu acho que essa é uma opinião até... Eu considero ela um pouco polêmica, né? Porque assim, eu compreendo o surgimento do movimento feminista, mas, na minha opinião, houve uma falha de naming nesse movimento. Por quê? Porque ele dá essa conotação para o outro que já não está disposto a entender de que tá se propondo inverter a situação. Tipo assim, então hoje as mulheres são oprimidas, o movimento feminista está propondo uma inversão, né? Como se fosse a supremacia feminina sobre o masculino, e o feminismo propõe a igualdade de gênero. Exato. Mas o nome, eu acho que ele é um nome que atrapalha um pouco para que a primeira impressão que a pessoa tenha sobre o movimento é que ele está propondo igualdade. Porque eu já escutei vários contra-argumentos sobre o movimento feminista porque as pessoas entendem que ele é o oposto do machismo, entendeu? Mas você concorda que se a pessoa para só nisso, né? E ela aí, não tá depois muito que afim, a gente explica, feminismo, a gente também entende o próprio sufixoísmo, né? Dá conta de uma série de estereótipos de novo e preconceitos, etc. Mas feminismo é diferente de feminismo. Exato. Então, não são... nem etimologicamente falando, seria a mesma Não coisa. seria, exatamente. Eu acho então, que não é o nome do problema. As pessoas realmente confundem as Acho que coisas. você podia chamar de Infocast, é o Infocast contra o machismo. Eles iam, entendeu? Eles iam simplesmente Não é o nome. interpretar como Não eles é o querem, nome. entendeu? O problema é o movimento, sim. É o que você quer olhar, entendeu? Se você quisesse olhar, você ia ver justamente que não é sequer o oposto do ponto de vista de construção de palavra. É bem básico, eu acho. Mas, assim, é um argumento fácil de você falar, né? Tipo, mas Quer eu dizer acho que vocês odeiam os homens, né? Exato, Já ouvi muito exato. isso. E aí a gente explica, não, a gente só quer direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres. E aí, depois de explicar, e de novo, depois que você explica isso, a pessoa, não, mas vocês odeiam os homens, aí é difícil criar o diálogo. Assim, eu sou muito a favor do diálogo, muito. Não acho que todas as mulheres feministas têm que seguir a mesma abordagem, mas eu acredito muito no diálogo. Eu acredito que o problema no machismo é falta de informação. É falta das pessoas entenderem que feminismo prega apenas igualdade de oportunidades e direitos, de que existe, assim, uma cultura que é machista, que oprime as mulheres, etc, etc. E eu sou muito a favor de fazer as pessoas entenderem e se sensibilizarem com isso, porque eu acho que, de fato, a maioria das pessoas não é consciente. Não é porque a pessoa é mau caráter, é simplesmente falta de informação. E aí eu acho que falta de informação se combate com informação. A pessoa acaba vivendo muito na bolha dela. Exato, E se ela não... O contato... O que chega nela? O que será que chega nela? Chega a corrente do WhatsApp que fala que feministas fazem protestos sem roupa na rua? Ou chega a real
debate do que é feito num movimento, entendeu? Com certeza vai chegar o boato do WhatsApp. Então, até por isso que eu acho que o mais importante aí é a gente entender que é um processo que leva tempo mesmo, né? Então, assim, eu vi recentemente um relato de uma mulher falando que está, sei lá, há 7 anos num relacionamento, e quando ela entrou nesse relacionamento, o cara era muito machista. E que hoje ele agradece a ela que ele se desconstruiu por causa dela. Então, assim, isso me fez ter um pouco de esperança, assim. Eu não acho que todos têm que ser, não acho que toda mulher tem que ser o mártir de um homem, não é isso, entendeu? Mas que quem, por exemplo, nós, né, que às vezes você tem um privilégio já de cor, que você, né, tem uma rede de apoio, então eu consigo sair todo dia, vir trabalhar. Será que eu consigo ter um pouco mais de paciência para explicar ao meu marido que está muito longe de ser muito desconstruído e que pode ser que daqui 5, 6 anos, caso para o meu psicológico eu consiga ir até lá, ele esteja melhor, entendeu? Pode ser que não, pode ser que sim, mas, assim, algumas pessoas que são as feministas mais ativistas, elas têm esse papel delas também, que eu acho que tem um outro significado também, né? Eu acho que nada você vai se perder, eu acho que você não precisa se perder. Mas, com certeza, para você converter, é através do diálogo, assim, não tem muita outra saída. Mas, por outro lado, as que são mais inflamadas, as que têm um outro propósito mesmo, que eu acho que tanto de visibilidade do movimento, de discutir questões que eu não vou conseguir nem sequer ser coerente num contexto que sou casada com um homem branco. Então, assim, eu acho que todo mundo pode ter o seu papel, desde que seja consciente que não é nunca só sobre você. Então, assim, não é só sobre o feminismo branco ou só sobre incluir mulheres na tecnologia. Exato. Ou só qualquer outro assunto que possa ser só você. O movimento feminista é diverso, né? Existem várias, não existe uma mulher apenas, né? Existem diferentes perspectivas e vivências de mulheres e elas devem ser contempladas com certeza, assim. E aí acho que é importante também trazer os homens para essa jogada, né? Assim, como quando o Ricardo fala que ele entra em debate com amigos, eu fico muito feliz, porque é isso, né? A coisa do He for She, né? Que foi um movimento que a ONU criou, que é se o problema também envolve os homens, né? Eles também precisam estar na solução, precisam se posicionar. Então, E aí, já ouvi isso também, assim, né? De amigos próximos. Ah, mas eu vou ser o chato do WhatsApp que vai avisar, né? Que não pode ficar mandando... Vai, assim, é uma questão de posicionamento mesmo, né? Eu acho que se você acredita que a gente precisa mudar, você precisa ter a sua parte dentro dessa mudança, né? Porque as coisas não vão mudar sozinhas. É verdade. Gente, acho que a gente já conversou bastante, foi ótimo, mas a gente tem uma boa notícia, temos mulheres de tecnologia aqui nessa sala. Nós convidamos, então, as meninas do técnico, que, como eu falei, acho que é uma dívida que a gente tinha, porque quando a gente discutiu com elas os assuntos, a gente não conseguiu trazer mulheres, e foi por essa inquietação que a gente trouxe esse episódio de hoje, e elas estão aqui, conseguiram pegar uma parte da conversa. Eu quero abrir para vocês. Vocês têm algum comentário, dúvidas? Vem aqui, fala no microfone. Oi, eu sou a Gabriela, eu sou estudante do primeiro termo. Eu primeiro queria agradecer a Iana, que a gente já se conhecia da programaria, né? Na verdade, eu acho que eu entrei mais na tecnologia. Obrigada. Sai uma Gabriela, entra outra. Entra outra. Eu acho que eu entrei nesse mundo mais profundamente assim da tecnologia quando eu conheci a Iana e a programaria. Então, né, contando a minha historinha de sempre, assim, eu fui aluna na primeira turma, né? Depois voltei como tutora. Infelizmente, não estou nessa turma, porque eu estou estudando aqui, então é por um bom motivo, não consigo levar tudo. Mas, assim, sempre agradeço ela sempre é uma super inspiração para mim e segue sendo inspiração, assim, né? Na verdade, eu só queria cutucar, aproveitar que o Senai está tendo essa abertura para essa discussão, assim, que essa discussão siga, né? Que tenhamos mais atenção para as meninas, para as poucas, né, alunas que a gente tem aqui no Senai, porque apesar da gente tá percebendo que está crescendo, né, o número de alunas, mesmo na minha turma, que somos em 23, né, temos 5 meninas, né? Então, por um lado, é um número maior, porque vem aumentando aos poucos, mas ainda é muito pequeno, né? E, querendo ou não, por mais que a gente tenha professores que são abertos, às vezes a gente dá uma cutucada, eles estão abertos à mudança, mas, às vezes, é um pouco cansativo, né? Então, trazer essa educação diária, né? Colocar um pouquinho, cada dia, uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, acho que a gente consegue mudar, assim,
muito em pouco tempo, assim, né? Trazendo também um pouquinho do exemplo do copo, eu acho que era uma coisa tão pequena, mas que pode ser que vire uma revolução, assim, né? Então, trazer essas pequenas mudanças também para a questão de gênero, eu acho muito importante, né? Acho que era só isso que eu queria dizer. Isso que você está falando aqui no Senai, que a gente já está tendo um movimento nessa direção faz um tempo, mas eu acredito que essa coisa mais gradual ela é mais fácil das pessoas irem se adaptando a uma mudança, né? Porque, por exemplo, aqui nós estamos com a Helena, que é uma das nossas professoras do curso técnico, e ela é a nossa única professora da área de tecnologia da escola. A gente tem outra professora na equipe, né, que ela trabalha alguns aspectos de humanas do curso, mas de programação, de tecnologia, a Helena é a nossa única professora. E ela é a primeira professora dessa área que essa escola tem dos 16 anos que essa escola existe. A gente já teve professoras mulheres aqui, mas que só trabalhavam com assuntos de baixa complexidade, tipo informática básica, essas coisas. Mas professora de programação, ela é a primeira. E quando a gente foi colocar esse assunto de, poxa, a gente ia fazer uma edição aqui de um projeto do Code, né? A segunda edição do Code Experience aqui, a nossa meta era ter metade de alunas mulheres. E aí a gente parou para pensar e falou, poxa, mas a gente não tem nenhum professor homem que vai dar aula nesse curso. A gente ia precisar contratar mais pessoas. Falou, então vamos tentar contratar, e vamos contratar acho que 8 pessoas, vamos tentar contratar 4 mulheres. A gente não conseguiu. Mas eu falei, é inconcebível a gente ficar com esse discurso de que dá para ter mulheres na tecnologia, a gente quer levantar essa bandeira dentro da escola e a gente não ter professoras aqui, né? E hoje a gente tem a Helena, que já está com a gente desde o ano passado, né, Helena? E ela é tão diferenciada que ela ficou com os alunos 3 meses, que ela entrou meio que no final do semestre, e foi escolhida a professora homenageada pela turma na formatura, né? Então, ela se destaca muito, né? Parabéns, Helena, de novo pelo seu desempenho aqui. E a gente está muito feliz disso, mas assim, é um pequeno passo, porque ainda assim ela é uma professora no universo, né? Acho que no curso técnico a gente deve ter uns 10 professores, então certamente ela também deve enfrentar essa situação do que é ser uma professora num grupo de 10 pessoas, entendeu? Na Reprograma, a gente somos 30 alunas, são 4 meses e meio de aula, e das coisas que a Carla quis colocar foi que a gente tivesse só aula com mulheres, e ela conseguiu. E isso foi maravilhoso, porque a gente teve contato com diversas mulheres, todas programadoras, cada uma com a sua vivência.